E na aula de hoje eu vou comentar com vocês os 3 maiores erros que os correspondentes jurídicos cometem. Os erros são 3, só que dentro dos erros eu vou falar vários erros. Primeiro erro, então, que é comum os correspondentes cometerem, principalmente aqueles de início, né, de jornada, mas eu já vi muito correspondente das antigas aqui errando sobre o mesmo assunto, tá? Então presta atenção. Não conferir o local correto da diligência. Nossa, Fernando, que coisa ridícula. Não, vem comigo que eu vou falar algumas coisas bem interessantes agora, ó. Como que funciona para quem é novo nessa área? O cliente vai te mandar a contratação da diligência por e-mail ou nas plataformas de correspondente jurídico. Ele vai te mandar nessa contratação o serviço que ele quer que você realize, os mais variados possíveis, e o local onde você vai ter que cumprir essa atividade. É assim que funciona a contratação. E veja, nós, correspondentes, não podemos partir do pressuposto que o cliente sabe o que ele está pedindo. Vou dar um exemplo meu. O meu primeiro estágio que eu tive contato com o correspondente jurídico efetivamente, ou seja, eu que contratava os correspondentes, eu era estagiária do 3º ano, foi em 2008. Então assim, de verdade, eu meio que não sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha uma planilha monstruosa na minha frente. Eu era responsável pela contratação dos correspondentes. Então, tinha lá uma planilha e nas linhas estava escrito assim, protocolo de contestação, cópias para agravo, audiência, só tava escrito assim, sabe, coisas assim, pontuais, não tava nada escrito assim, por exemplo, cópia de agravo, solicitar ao correspondente cópia para instruir o agravo de instrumento, inclusive com o despacho que será agravado, cópias legíveis, porque vai ser instruído o agravo para o tribunal. Então eu precisava, às vezes, contratar um correspondente que estava na comarca do interior e a distribuição do agravo pelo correspondente da capital. Você acha que alguém me falou isso? Sabe como tava pra mim, pra eu contratar? Tava assim, ó. Contratar correspondente, que era a planilha chamada contratar correspondente, cópias para agravo e distribuição. É assim que tava na minha planilha. Eu não preciso nem falar pra vocês que eu errei, né? Na minha primeira contratação. Eu contratei um correspondente pra fazer cópia lá na comarca do interior. Aí ele mandou a cópia, eu mandei a petição de agravo, falei pra ele juntar as cópias que ele tinha acabado de fazer e achei que tava tudo bem. Veja, eu tava no 3º ano da faculdade, eu nunca tinha feito solicitação pra correspondente, eu nunca tinha acompanhado as solicitações, então eu errei, eu caguei. E depois o meu chefe chegou pra mim e falou, meu, qual o seu problema? Como que você manda um correspondente do interior fazer um protocolo de agravo? Como que você não sabe que você tem que pedir pra 2 correspondentes? E aí o que aconteceu nesse caso? Eu tive que pagar do meu bolso o correspondente que deveria ter recebido o agravo e falado assim, linda, eu tô no interior, eu não posso distribuir agravo aqui. Mas ele talvez não tivesse também experiência, acusou recebimento, achei que tava tudo certo, no final dos contos não estava. Graças a Deus que não era um prazo fatal, mas poderia ter sido e eu ia ter perdido o prazo. Então nem eu tinha experiência e nem o correspondente. Então eu tive que pagar do meu bolsinho a diligência pro correspondente dupla, a cópia e o protocolo. O que eu deveria ter feito nesse caso? Contratado o correspondente no interior para fazer as cópias de agravo, recebido as cópias, analisar e depois mandar pro correspondente da capital distribuir o agravo. Então, não acreditem no cliente. Vocês têm que ter o filtro de que o que ele tá pedindo tá certo, errado, é possível, não dá. Justamente por isso. Uma situação comum onde o cliente erra. Procon. Eu tenho um cliente que faz isso, inclusive. Ele manda assim, ó, diligência no Procon de Goiás. Aí eu fico assim, ó, Procon de Goiás. Não seria em Goiânia? Ou seria algum Procon de alguma comarca em Goiás? Por quê? Em cima do negócio da intimação do Procon, vem escrito isso, Procon Goiás. Né, a gente tem que saber qual que é a comarca. Normalmente é na capital, mas vai que é no interior. Então, quando eu recebo lá, Procon Rio de Janeiro, eu vou perguntar pro cliente, mas viu, qual que é o Procon? Porque assim, Procon Goiás, não existe isso. É Goiânia? Só que se eu não falo nada, eu vou lá, entendeu? Sei lá onde, porque não existe Procon Goiás. Mas depois, você vai jogar a culpa no seu cliente, vai falar assim, mas é o cliente que contratou. Não, meu filho, você tem que ser parceiro do seu cliente. Senão você vai ser um correspondente de bosta que só faz aquilo que te mandam, sem ter o filtro de ajudar o seu cliente. Então a gente tem que perguntar. Então, primeiro erro, não conferir o local correto da diligência. Erro 2. Relacionado a não conferir local correto de diligência. O cliente manda print do TJ, não indicando o local. Essa é clássica, gente, cuidado. Título do e-mail, cópia. Aí ele manda assim no corpo do e-mail, cópia integral. Aí ele printa a tela do TJ. Só que a tela do TJ pode ser que o processo esteja em processamento, no tribunal, no arquivo, na comarca de origem, eu não sei. Ele pode estar em vários locais. Locais, não é encarga conclusa, locais diferentes. Só que quando seu cliente manda a tela do TJ, é uma pegadinha pra tu.
ou por falta de experiência, ou porque realmente toma que o problema é teu. Quando a gente acusava recebimento, a gente escrevia assim: olá, tudo bem, acuso recebimento. Poderia, por gentileza, confirmar o local exato que será cumprida a diligência? Se eu não souber o local exato onde é a diligência, eu vou mandar pro cara errado. E o cliente não vai pagar. Eu vou falar: não, mas você mandou, eu ia em Cotia. Não, eu te mandei o print do TJ, você não viu lá que tava no tribunal? Ou pior, no print do TJ está tribunal, só que ele já foi remetido para a vara de origem. E você não sabe, não tem como saber. Às vezes o site não tá atualizado. De quem que é a obrigação de saber? Do correspondente ou do dono do processo? Do dono do processo. Uma coisa é ser parceiro, outra coisa é assumir responsabilidade que não é do correspondente jurídico. Fica muito claro cada um com as suas responsas, tá ligado? Real. Então, quando o seu cliente mandar para você um print de TJ, educadamente, peça para que ele confirme o local exato que será cumprida a diligência. E os extrajudiciais, então, não preciso nem falar, né? Que vocês têm que conferir o local certo para fazer a diligência. E não me vai perguntar pro cliente. Em nome de Jesus. Socorro, tá bom? É uma coisa que você tem que saber. Tudo isso para falar do primeiro grande erro que os correspondentes cometem, que é não conferir o local correto para fazer a diligência. Segundo erro, esse aqui é bem comum, tá, gente? Não alinhar com o cliente a forma de recebimento, se é por ato ou por resultado. E eu não vou dizer para você o que é certo e o que é errado, porque cada um trabalha do jeito que quer e cada um faz o que quer da vida. Sempre falei isso e sempre falarei. Eu falo para vocês o que dá certo comigo, como que eu faço, e se eu faço e dá certo, eu vou compartilhar. Assim como o que eu faço dá errado, eu também compartilho para vocês não errarem. Mas essa questão de ato ou resultado, ela é bem complexa, né? Porque você vai alinhar isso com o seu cliente. Exemplo, eu já vi correspondentes falando na internet solicitações de despacho onde o cliente só paga no êxito. Eu acho isso absurdo. Ó, a situação de despacho ela é muito complexa, tá, gente? Por quê? Existem dois tipos de correspondente. O malandrex, que acha que é malandrão e que o cliente é trouxa, otário, e tem aquele correspondente que é dedicado. O correspondente malandrex, que acha que o cliente é trouxa, otário, você manda uma solicitação de despacho pro brother, e o que ele faz? Ele protocola. Aí ele te manda um protocolo. Tipo, você mandou despachar o processo, blá, 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 blá. Aí a devolutiva vem um protocolo. Aí você fala: oi, tudo bem? Eu falei que eu queria um despacho. E aí ele fala: não, mas o juiz não me atendeu. Não, mas o juiz não estava. E aí ele te devolve um protocolo. Esse é o correspondente malandrex. O correspondente bom, se ele chegar na comarca e o magistrado efetivamente não receber, não tá, sei lá, ele vai ligar pro cliente e vai falar: viu, tô com uma situação aqui. A solicitação que você me mandou pra despachar, o juiz não quer me receber. Blá, blá, blá. Aí você vai contar o que é. O que eu faço? Faço protocolo, devolvo, vem amanhã? O que eu faço? E o seu cliente vai te mandar o que você tem que fazer. Esse é um tipo de situação que pode acontecer com despacho. Segunda situação é quando o cliente acha que ele só vai te pagar quando o juiz despachar, efetivamente. Por exemplo, enfim, qualquer caso que você vai lá despachar e você está despachando porque é um caso de urgência, mas o pagamento é quando o juiz despachar. Gente, eu já vi processo ficar na conclusão para liberar o despacho 6 meses. Que absurdo, o bagulho era urgente. Tá, mas é assim. O que está nas suas mãos? A forma que você recebe seus honorários. Agora, se o magistrado vai despachar, não vai despachar, isso tá nas suas mãos. Mas veja, isso é muito diferente do que você falar: não, mas eu despachei. Como resolver então esses impasse? Quando chega a diligência para despacho, os meus clientes já sabem que eu vou cobrar, independente se o juiz vai despachar na hora ou não, porque eu cobro por ato e não por resultado. Como eu cobro. Se eu cobro por ato e eu fui lá e o juiz não despachou na hora, eu vou fazer um relatório bem detalhado pro cliente, da hora que eu saí de casa até o que eu falei, como é que eu falei com o cartório, como é que eu cheguei pro juiz, como é que ele me recebeu, o que ele disse, como é que eu saí da sala até a hora que eu devolvi o relatório. Fazendo isso, você comprova que você foi lá despachar, mas o cara não despachou. Você vai fazer o quê? Talvez o cliente não entenda isso porque o cliente às vezes tá cansado de correspondente ruim, que não move um mango pra despachar, que você chega assim, ó, com a petição: vim despachar. Não dá. Tá bom. E vai embora. Não é assim que é pra você fazer, pessoa. Você vai argumentar, às vezes é um caso de liminar. Não, mas você não tá entendendo, eu preciso despachar. Mas mesmo assim, às vezes o magistrado não vai despachar. E aí, você não vai receber por essa diligência porque o magistrado não despachou? Eu não acho certo. Então, por via das dúvidas, eu cobro por ato. Mas eu deixo bem registrado qual foi o meu ato. Esse aqui também é um erro comum, hein, gente? Processos indisponíveis. Vejam bem, tem correspondente que antes de sair fazer a diligência, dá uma olhada no tribunal pra ver se o processo tá
disponível ou não. Confesso que no começo eu também fazia isso, mas eu entendi que essa não é a minha responsabilidade. Saber se o processo está disponível ou não é responsabilidade do cliente. E uma coisa é como eu tô falando para vocês agora e outra coisa é como eu falo com o cliente, porque eu não falo assim com o cliente. É problema seu, eu não falo, eu não sou trouxa de falar isso. Mas contra fatos não há argumentos. E eu consigo argumentar muito bem, explicando para o cliente que nós vamos cumprir o trabalho. E que uma coisa é quando você tem 2 processos para ver no TJ. Outra coisa é quando a gente tem 100 diligências para fazer. Eu não vou olhar. Porque quem tem que saber se o processo está na conclusão ou não é o cliente. E digo mais, às vezes o tribunal não está atualizado. O que eu quero dizer com tudo isso? Alinhar também com o seu cliente. Mais uma vez, ato ou resultado. Você não pode chegar no cartório e o cartório falar que o processo está na juntada, no caso de processo físico, e você falar, tá bom, obrigado, e vai embora. Porque você tem que saber que quando o processo está na juntada, você pode ver o processo. Ele vai tirar a petição que está lá para juntar para você não ver, e você vai obter a cópia do processo, mas você pode ver o processo. Às vezes você até consegue ver quando ele está na conclusão. Não é regra, é exceção, mas às vezes você consegue. Mas qual é a sua responsabilidade? Conseguir uma certidão de indisponibilidade. E como você consegue essa certidão de indisponibilidade? Quando há prazo em curso. E como você vai saber que tem prazo em curso? Porque você vai alinhar com o seu cliente que quando ele solicitar cópia, havendo prazo em curso, ele vai te mandar a publicação. Porque com a publicação na mão, você pode chegar pro cartório que vai falar assim, não, o processo tá na conclusão. Ah, então, meu amor, só que eu tô com uma publicação aqui. Então, se o processo não tá disponível, você pode emitir, por favor, uma certidão de indisponibilidade que eu preciso comprovar pro meu cliente que eu vim e que o processo não tá disponível? Se você não tiver a publicação na mão, o cartório não vai emitir a certidão de indisponibilidade. E aí, como é que você vai comprovar que o processo tá indisponível? Então, veja, é uma coisa ligada à outra. E como que você evita esse tipo de erro? Alinhando com o seu cliente, pedido de cópia, envio de publicação. O cara apareceu na fórum dele e falou, oi, eu sou seu cliente, eu falo, vamos alinhar uma parada aqui agora pra não ter mais erro, pra você não gastar o seu dinheiro e eu não gastar o meu tempo. Quando você pedir cópia de processo físico e for prazo, eu preciso que você me mande publicação. Porque se eu não tiver publicação, eu não tenho subsídio pra falar com o cartório que eu preciso de uma certidão de indisponibilidade porque tem prazo em curso. Deu pra entender isso que eu tô falando? Gente, isso é muito sério. Mas acreditem, a certidão de indisponibilidade, ela vai salvar o prazo do seu cliente e ela vai salvar a sua diligência. Alinhar despesas e deslocamento. Outro erro dos correspondentes de falta de alinhamento. Ah, mas eu vou de carro. É óbvio que o cliente tem que reembolsar. Sério? Ai, que bonitinho. Não, mas eu parei no estacionamento. É óbvio que o cliente tem que reembolsar. Acorda. Nada é óbvio. Eu não tô dizendo que não pode reembolsar. Tô dizendo que não é óbvio. Tudo tem que ser alinhado com o seu cliente antes. Tem cliente que reembolsa gasolina, tem cliente que reembolsa até alimentação. Eu já tive cliente que reembolsava até o almoço, porque a gente passava o dia inteiro fazendo audiência. Mas nada porque eu achava. Eu deixava muito claro. Assim como despesa. Tem correspondente que não faz fotocópia, que escaneia na OAB. É a forma de trabalhar do correspondente. Principalmente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu vejo que eles têm muito essa mania, vamos dizer assim. A gente pede cópia e eles pedem os subs. Aí eu falo, mas pra que subs? É só pra bater foto. Não, aqui a gente faz carga, leva na sala da ordem pra escanear. Não, mas eu não quero escanear, eu quero foto. Ah, então a gente não trabalha assim. Eu acho isso absurdo, que eles tratam isso como se fosse o óbvio. E não é óbvio. Se eu pedir fotocópia, eu não quero escaneado no OAB, porque você tem que pagar. Eu quero foto. Se eu quisesse escaneado no OAB, eu colocaria, solicito cópia escaneada pela OAB. Não cometam esses erros. Erro de principiante isso aí, gente. Tudo isso que eu falei é dentro do segundo erro, que é não alinhar com o cliente a forma de recebimento, se é por ato ou se é por resultado. Bom, terceiro erro, e esse aqui, cuidado. Não ter conhecimento da diligência. Alguém já fez diligência de DRF? Ofício da Delegacia da Receita Federal, onde a diligência sempre vai vir cópia do relatório da DRF. Esse ofício é um documento sigiloso, que não fica no processo, nem mesmo nos processos eletrônicos. Eles ficam arquivados em pasta própria, até em processo eletrônico, porque ele é um documento sigiloso da Receita Federal. Por que acontece isso? O cliente vai peticionar, sei lá por quê, procurando bens, e vai pedir para a Receita Federal um relatório, para indicar o que foi declarado, se tem conta, se tem investimentos, se tem casa, se tem carro, se tem terreno. Vai pedir para a Receita Federal mandar o relatório. A Receita Federal manda o relatório, mas esse documento é sigiloso. Por ser um documento sigiloso, você não vai poder bater foto. Como que você sabe, Fernanda? Porque eu tive que errar para aprender. E aí,
aí, no bate-foto, como é que faz? Você faz um relatório. Antes de tudo, você só vai ter acesso a esse ofício se você tiver subestabelecimento. Ou seja, precisa ser estudante com a OAB ou advogado. Estudante sem carteira e bacharel não vai conseguir fazer essa diligência. Porque você precisa apresentar um subs com a petição para ele te entregar o ofício da DRF. Aí quando ele te entrega o ofício, ele vai te entregar um documento. Eu já fiz relatório de DRF com uma folha e eu já fiz relatório de DRF com 100 páginas. O que isso significa? Que sempre a gente vai cobrar mais caro diligência de DRF. Porque é uma diligência diferente. Você vai ter que ler o relatório e fazer o seu relatório. Falar, olha, na folha 1, terreno situado na cidade tal, lote tal. E aí a DRF ela coloca toda a descrição dos bens imóveis, carro, casa, lote, terreno, empresa, tudo. E depois ela coloca toda a descrição dos bens, sei lá, dinheiro na conta, investimento, aplicação, poupança, blá, 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 blá. Vai ter tudo isso. E você vai ter que fazer um relatório. Então é uma diligência diferente, não é uma diligência que você chega lá e bate cópia do processo, bate foto. E aí você vai mandar esse relatório pro cliente. Então, uma coisa é você fazer um relatório de DRF, que não tem bens, de uma folha, rapidão. Outra coisa é você pegar esse caso que eu já peguei, de mais de 100 folhas. Cara, eu fiquei, sei lá, mais de 4 horas de pé no balcão fazendo relatório de DRF. Porque não pode faltar nada. Inclusive, esse documento, ele é incinerado, já era. E aí, o cliente sabe disso? Que é assim o procedimento? Provavelmente não. Então, às vezes, o cliente não sabe que ele precisa te mandar um subs. Aí vem o segundo erro. Quando você pede subs pro cliente, ele te manda só o subs. Aí você fala, oi? E a petição? Não, mas é o subs só que precisa. Então, nenhum documento pode ser juntado no processo sem petição que o junte. Isso é até um artigo do Código de Processo Civil, que eu não sei qual é, tá? Mas é um artigo. Então, você vai pedir o subs, aí você fala assim, mas é óbvio, né, Fernanda? Você pede o subs e vem a petição. Né? Como eu sempre falo, nada é óbvio. Cansei de pedir subs para cliente e cliente mandar só os subs. Não mandar a petição. Aí fica bravo ainda. Então, na dúvida, por favor, poderia mandar a petição e subestabelecimento para cumprimento dessa diligência? Peca pelo excesso. Então, subestabelecimento pede a petição. E lá no CAP, a gente se ajuda nesse sentido. Gente, chegou um negócio aqui de despacho. O que eu faço? Onde é que eu vou? Como é que é o procedimento? A gente não aprende isso na faculdade. Então, quando você está inserido num grupo de pessoas que estão no mesmo barco que você, tá todo mundo se ajudando, muito massa. Se você não tiver esse grupo do WhatsApp, como eu não tinha quando eu comecei, meu filho, reza pra você não fazer merda. E é por isso que eu bato na tecla a importância do CAP, do meu curso, a importância do grupo do WhatsApp, pra você ter a possibilidade de perguntar pra alguém. E se você tá chegando agora no meu universo, no universo da correspondência jurídica, eu tenho certeza que entendendo o trabalho e fazendo tudo direitinho, em pouco tempo você vai conseguir um excelente retorno financeiro com a correspondência. Agora, se você entendeu, se você achou legal esse vídeo, curte aqui, deixa um like pra mim, compartilha aí com seus amigos esse canal, eu tenho certeza que você vai contribuir com muita gente que não conhecem o Correspondente Jurídico. E aproveita e me segue lá no Instagram, porque os stories e o meu feed tá recheado de dica para você começar. Dicas sobre precificação, como que você vai captar seus primeiros clientes, como que você vai fazer parceria, como você vai se organizar, enfim, um mundo de conteúdo gratuito lá para você. E aqui no YouTube, se inscreve e aperta o sininho para você receber todas as notificações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até lá. Até o próximo.